Roma sempre acreditou que governaria para sempre. Ela olhava o mapa, via suas fronteiras como muralhas de ferro, via suas legiões como tempestades disciplinadas, via seus generais como donos do destino. Mas havia algo que Roma nunca entendeu completamente. O mundo não termina onde o mapa romano termina. Do lado de fora, nas florestas frias, nas montanhas cinzentas, nos vales onde o latim nunca ecoou, existiam reis que Roma chamava de bárbaros, mas que, na verdade, carregavam nos ombros o peso de futuros continentes. Eles não tinham palácios, não tinham aquedutos, não tinham senados. Tinham apenas coragem, instinto e a ferocidade moldada por terras onde sobreviver era uma guerra diária. Roma ria deles. Depois, Roma temeu cada um deles. E é sobre esses homens, esses chefes, esses reis, esses guerreiros, que este Extra 2 abre as portas. As portas do fim. As portas do nascimento da Europa. Tudo começa com Arminius, o guerreiro germano criado dentro do próprio império. Roma o treinou, o educou, o transformou num comandante perfeito. E foi exatamente isso que a destruiu. Em 9 DC, Arminius conduziu 3 legiões inteiras para dentro da floresta de Teutoburgo. O chão virou lama, a névoa virou cortina, o bosque virou sepultura. Quando a batalha terminou, um pedaço da alma romana tinha sido arrancado para sempre. Roma, pela primeira vez, entendeu que também podia ser derrotada. Depois veio Átila, o nome que Roma pronunciava como se fosse um terremoto. Os hunos não pediam permissão, não negociavam com suavidade. Eles cavalgavam como tempestades vivas, flechas cortando o ar, gritos surgindo do nada, aldeias queimando antes mesmo que alguém soubesse o que estava acontecendo. Roma chamava Átila de o flagelo de Deus. Não porque acreditava na lenda, mas porque não tinha outra explicação para tanta destruição. Mesmo assim, por mais que ameaçasse tudo, Átila não derrubou Roma. Ele a fez tremer, ele a fez sangrar, mas a queda viria por outras mãos. E essas mãos pertenciam a Genserico, rei dos vândalos, o homem que jamais Roma levou a sério. Ele atravessou o Mediterrâneo como se o mar fosse estrada. Tomou Cartago, formou um império naval, destruiu rotas comerciais que sustentavam Roma havia séculos. E quando chegou 455 DC, Genserico fez um impensável. Entrou em Roma pela porta da frente, sem incêndios, sem gritos, sem desespero. Ele saqueou a cidade com calma e levou embora aquilo que restava de sua grandeza. Roma, pela segunda vez em sua história, ajoelhou-se diante de um invasor. E então veio Odoacro. Ele não era o mais brilhante, não era o mais temido, não era o mais cruel, mas foi ele quem segurou a espada final. Em 476 DC, Odoacro depôs Rômulo Augustulo, o último imperador do Ocidente. Não havia batalha épica, não havia muralha rompida, não havia discurso. Apenas a constatação silenciosa de que o império tinha acabado. Odoacro não destruiu Roma. Ele apenas apontou para o cadáver que já estava no chão. Mas nenhum desses nomes moldou o futuro tanto quanto Clovis, o rei dos francos. Ele não derrubou Roma, ele a herdou. Clovis uniu tribos, instaurou leis, adotou o cristianismo, consolidou territórios e lançou as bases do que mais tarde se tornaria o país que mudaria o mundo. Se Átila aterrorizou Roma, Clovis fundou a Europa. Se Odoacro enterrou o império, Clovis acendeu a chama que ergueria novas coroas. Seu batismo, um simples ritual de água, transformou guerreiros em um povo, tribos em uma nação, caos em ordem. Esses reis, Arminius, Átila, Genserico, Odoacro, Clovis, não são apenas invasores, são arquitetos. São os tijolos que Roma nunca enxergou, mas que o mundo sentiu. São a ponte entre o último suspiro do Império e o primeiro sopro da Europa medieval. Roma caiu por dentro, mas a Europa nasceu por fora, nas mãos desses homens que não pediram permissão para entrar na história. O Império acabou. A antiguidade morreu. Mas algo novo começou a respirar. A noite que derrubou Roma foi a madrugada que acendeu a Europa. E no coração dessa transformação, uma nova força surgia. Uma força que mudaria reis, guerras, idiomas, fronteiras, religiões, mapas, ideias. Uma força que moldaria o mundo moderno. E essa força tem um nome:
França. Assim encerramos o Extra 2, os reis que Roma temia. Mas agora a cortina do Império Romano cai de vez. E a segunda se levanta diante de um continente recém-nascido. A seguir no canal, a história completa da França, das tribos gaulesas ao mundo moderno. As legiões desapareceram, mas os francos nasceram. A Europa acendeu seu primeiro fogo. E um novo império está pronto para se erguer. Prepare-se para o episódio 1, A Terra dos Gaulos, o mundo antes da França. A nova saga começa agora.